Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui está mais um device para vocês. Eu comecei uma série de Microsoft Teams Rooms, videoconferência. Se você não assistiu, clica em cima os vídeos iniciais dessa série, onde eu explico um pouquinho o que são devices de videoconferência, o que são os devices da Link e a divisão, né, que temos Microsoft Teams Rooms em cima de Windows e Android. Tá? E dentro de Android a gente tem os devices de barra tradicionais, que eu já mostrei também a A10, clica em cima se você não assistiu, que é o device de entrada na linha Android. Né? Então a Link ela tem a A10, a A20, a A30, que são barras, tá? Para salas bem pequenininhas ou espaços privados, salas médias, pequenas e médias, e a A30 para médias e grandes. Tá? Grande, talvez não tão grande assim, então, até umas 10, 12 pessoas, ele vai atender, talvez um pouco mais. E aqui eu trouxe a série de boards, né, de quadros da Link, que a gente tem o Meeting Board de 65, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? E temos também o Meeting Board de 86 polegadas. Tá? Qual que é a ideia desses devices aqui? Eu vou colocar vários vídeos, eu vou explicar com detalhe todas as especificações dele, mas a ideia desse device é que você possa usar ele, é um device touch, então um device grande, como vocês estão vendo aqui, com uma solução all-in-one, tá? E até com portabilidade. Esse caso aqui ele está com pés, com rodízios, né, que são pés originais do device, né? Não há um suporte que você precisa mandar fabricar, e são pés super robustos, tá? Com a ideia que você possa movimentar ele dentro da sua empresa. Então, por exemplo, às vezes você tem uma sala flexível, que você quer mudar o local dele, né? Ou você tem várias salas onde você quer poder transportar o device entre as salas, você pode comprar essa solução com rodízios aqui e fazer esse transporte. É super tranquilo de transportar ele entre as salas. Tá? E esse de 65 ele não é tão grande assim, né? Claro, são 65 polegadas, mas ele vai atender salas aí de tamanho médio grande para baixo. Né? Quando a gente fala de uma sala muito grande, aí eu já iria para um de 86. Tá? Qual que é a ideia desse device? Então a ideia, como ele é uma solução all-in-one, vocês estão vendo aqui que ele tem uma câmera, a câmera está recolhida aqui, eu vou ligar ele aqui, mas depois eu vou pôr nos vídeos também. Tá? Ele tem uma matriz aqui de 16 microfones. Tá? Se eu estiver falando o número errado, depois eu coloco aí a quantidade certinha. Tá? Mas ele tem essa matriz de microfone aqui em cima e tem os speakers aqui embaixo. Tá? A ideia é o quê? Que você possa fazer tudo sem precisar de nenhum acessório adicional. Ou seja, eu tenho tela, eu tenho microfone, eu tenho speaker, eu tenho tudo. Tá? E aqui são microfones com redução de ruído, reverberação, eco, speaker também tem uma qualidade para um ambiente grande. Então você consegue atender aí um ambiente grande com uma solução dessa aqui, tá? Sem precisar de nenhum acessório adicional. E como ele é touch, você não precisa nem do acessório de controle de mesa. Né? Então a ideia mesmo é que você tenha portabilidade. E você pode assim injetar conteúdo direto pelo Teams ou usando o WPP30, eu vou colocar a foto dele aí, tá? Mas eu tenho também aqui, depois eu posso mostrar para vocês, para usufruir dele. Tá? Aqui eu dei um resumo, eu vou colocar alguns vídeos, mas vamos só fazer uma introdução muito rápida aqui à solução. Tá? Então aqui você tem os recursos de reunião do padrão do Teams Rooms, tá? Não vou entrar no detalhe aqui que eu já expliquei em outros vídeos, mas aqui se você pôr no calendário vai aparecer a tua reunião aqui, e você pode subir uma reunião na hora, né? Aqui no Meet Now, ou se você quiser, por exemplo, usar só o whiteboard. Né? Então eu posso, por exemplo, clicar aqui em whiteboard, né? Ele vai abrir o whiteboard da Microsoft e vai iniciar automaticamente o whiteboard. Né? O whiteboard você pode, claro, usar o whiteboard como eu estou usando aqui, se fora de uma reunião, você pode fazer isso em uma reunião com as pessoas remoto colaborando. Tá? Então aqui no whiteboard, a vantagem, por exemplo, você usar a caneta, como eu mencionei, tá? E você pode ter múltiplas pessoas escrevendo ao mesmo tempo, é que você consegue aqui, né, escrever de forma fluida, né? De forma fluida, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês, né? Ele tem a correção aqui, está habilitado lá em cima no whiteboard, né? Que se eu faço uma forma, ele vai corrigir, né? Isso aqui você pode desabilitar, tá? É só vir aqui no menu aqui em superior e desabilitar. E a vantagem é que ele consegue identificar que a ponta é caneta e a traseira é borracha. Tá? Então, por isso que eu falo de forma fluida. E o whiteboard ele tem esse recurso, tá? Conforme você vai apagando, você vai fazendo rápido, o tamanho da borracha aumenta. Né? Então, se eu diminuir, eu quero apagar só uma coisa pequenininha, eu consigo. Né? Se eu fizer de forma rápida,
ele vai aumentar o tamanho da borracha, entendendo que eu estou apagando. E aqui eu posso usar todos os recursos do whiteboard, né? Escrito em múltiplas cores, né? E assim vai. Então, todos os recursos do whiteboard. Posso colocar imagens, posso usar fluido como um whiteboard, tá? E usar isso na minha sala, ou no rodízio, como eu mencionei, ou até fixo na parede. Agora vamos sair do whiteboard aqui, vamos para uma reunião para vocês entenderem um pouquinho. Depois eu faço uma gravação por ele da reunião, tá? Para vocês pegarem o áudio e ver tudo isso. Só vou abrir uma reunião aqui. Então aqui subir na Meet Now, ele vai mostrar aqui meu setup. Vamos deixar ele subir. Câmera já abriu lá em cima, como vocês estão vendo. Vou fechar aqui, tá? Então, assim, aqui vocês estão vendo a experiência dele com a câmera já usando o auto framing aí, né? Então, conforme eu vou andando aqui, ela está me detectando e está fixando aí a imagem em mim, tá? E eu vou chegando perto, vocês estão percebendo que mesmo se eu estivesse escrevendo efetivamente no whiteboard, ainda assim as pessoas remoto conseguiriam me ver, tá? Ela tem uma proximidade, ela já tem uma angulação para baixo, tá? E aqui eu tenho dos dois lados, né, para aproximar a tela grande, eu tenho os controles da câmera, tá? Então, por exemplo, se eu desabilitar o auto frame e deixar no manual, aqui vocês vão ver, eu vou tirar todo o zoom, para vocês verem a amplitude, né? Então, por exemplo, aqui eu estou bem próximo ao whiteboard, tá? Se eu estivesse escrevendo aqui efetivamente, eu estou basicamente a 2 palmos de distância, tá? E vocês ainda conseguem me ver, tá? E ele tem uma amplitude bem grande, uma largura, eu vou colocar aí quantos graus de abertura de lente você consegue, tá? E ele tem os recursos de câmera como outros do Android, né? Eu tenho manual, eu tenho o auto frame que eu acabei de mostrar, tá? Eu tenho speaker tracking que ele detecta quem está falando, eu tenho multifocos, eu só estou sozinho aqui, então não vou ter como mostrar para vocês, e o picture in picture, que é uma experiência múltipla aí de speaker tracking mais auto frame, né? Deixando um quadrinho pequeno, também não consigo mostrar porque eu estou sozinho, tá? Mas aqui, vou voltar no auto frame, né? Que pelo menos eu consigo mostrar com mais exatidão, você vê a velocidade, tá? Isso serve para todas as estruturas de Android, MTR e A-Link que vocês têm, ele já tem o auto frame em tempo real, como vocês estão vendo aí, tá bom? Agora eu vou colocar os outros vídeos explicando para vocês o passo a passo, que a ideia era fazer uma introdução mesmo, tá? Do device aqui, já que eu estou com ele fisicamente aqui, mostrar para vocês, e agora vamos bora para os vídeos aí, para mostrar o resto. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo, para vocês terem uma ideia do áudio, né? Como que o device consegue coletar o áudio. Eu estou fazendo uma gravação de dentro do Teams, tá? Então aqui eu estou mais ou menos 2 metros do device, tá? E eu estou sem nenhum efeito de câmera, tá? Então eu vou habilitar agora o auto framing, para vocês pelo menos poderem me acompanhar na sala. A ideia é que vocês entendam como o microfone consegue cancelar ruídos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou bater palma, estou andando aqui, tentando bater um pouco mais forte o pé aqui, fazendo alguns ruídos, tá? Batucando na mesa. Então, para vocês verem que o device ele não passa, ou se passar, ele passa muito pouco desses ruídos, tá? Então, vamos habilitar agora o auto framing e vamos dar uma passeada na sala para vocês acompanharem aqui o... Pronto, estou com o auto frame habilitado, agora a câmera vai me enquadrar. Tá? Então vamos acompanhar na sala. Estou continuando falando aqui, passeando pela sala, então estou olhando aqui na frente, só para vocês terem uma ideia da abertura de ângulo dela, né? Então eu já estou aqui a uma distância boa, devo estar aí perto de uns 5 metros mais ou menos do device, tá? Então provavelmente vocês ainda estão conseguindo me ver bem. Eu vou sair provavelmente no extremo aqui da câmera, agora ele não vai me pegar mais. Não sei se ele está com o áudio face habilitado, eu acredito que não. Tá? E agora eu vou chegar mais perto de novo para ele me capturar. Então, vocês estão vendo por aí, pessoal, o quanto você consegue capturar de áudio usando o device, tá? E a qualidade desse áudio. Tá? E lembrando que ele tem um som super poderoso aí para atender uma sala aí de tamanho relativamente grande, tá? Então, falando aí de 12 pessoas, eventualmente, consegue até atender. Pessoal, onde o Meeting Board se encaixa, tá? Justamente ele vai se encaixar onde você precisa de uma colaboração maior nessas reuniões, tá? Então, como que eu identifico isso? Entendendo os usos das salas, tá? Existem várias maneiras, aí vocês podem falar comigo diretamente, eu tenho meus contatos aí na descrição do vídeo, de identificar como são usadas essas salas, tá? Para efetivamente você entender se o Meeting Board é bom ou não
para o teu uso. Não adianta você colocar um device desse que é muito bacana numa sala que de repente você não vai ter interação. Ou às vezes uma sala muito grande, onde a pessoa que vai ter interação vai ter dificuldade de interagir, porque uma mesa atrapalha ou algo do tipo. Então o que você tem que pensar é, o Meeting Board faz sentido se você vai ter interação aqui, como eu estou mostrando. Né? Se as pessoas têm esse hábito, né, dessa cultura organizacional, está imposta dentro da tua empresa. Né? Se você não tem cultura de colaborar dessa forma, ou as pessoas que usufruem a sala não têm essa cultura, não vai resolver. Tá? Então esse é o cenário perfeito. Salas, aí eu, tirando um pouco essa questão que eu acabei de mencionar da colaboração, né? Ambientes onde você precisa mobilidade, então, por exemplo, nesse ambiente que eu tenho aqui de demonstração, se vocês inclusive quiserem conhecer esse ambiente aqui, tiver interesse para a tua empresa, eu tenho um showroom, você pode também na descrição aí do vídeo falar comigo, eu agendo esse showroom para vocês aqui junto e mostrar para vocês isso funcionando. Aqui, por exemplo, eu tenho puffs, eu tenho poltronas, né? Então, de repente, eu tenho puffs na minha empresa, eu quero trazer esse device próximo, né, para fazer uma reunião ali, né? Dá para fazer? Dá, tá? Ele tem recursos de fence, de video fence, para não pegar pessoas de outros ambientes, de áudio, então você consegue estabelecer tudo isso para ter um ambiente também flexível, tá? Então, o ponto importante que eu quero deixar para vocês é, device muito interessante, tá? Tem um custo bacana pelo uso dele, tá? E ele vai atender com esses requisitos que eu falei de colaboração, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.